A lógica humana de sobrevivência dita uma regra de ouro que é praticamente imutável, né? Olhar para os dois lados da rua, checar tudo, confirmar com os próprios olhos que é seguro, e só depois disso, dar o passo. Uhum, com certeza. A gente é programado assim desde criança. Exato. Toda a nossa biologia, a nossa cultura, tudo é construído sobre esse princípio de que a evidência tem que vir antes da ação. Só que o material que a gente tem nas mãos hoje exige meio que o oposto. É uma inversão de valores absurda, né? E é justamente isso que torna a nossa imersão de hoje tão intrigante. Certo, vamos destrinchar isso. Na nossa imersão de hoje, a gente vai mergulhar fundo num conjunto de anotações bem detalhadas sobre o capítulo 16 de uma obra clássica, chamada O Melhor de Smith Wigglesworth. E só para contextualizar, quem acompanha a gente, o Wigglesworth foi uma figura nossa, ele foi central no movimento pentecostal mundial. Os ensinamentos dele moldaram a cabeça de milhões de pessoas sobre como entender o sobrenatural, sabe? Sim, é um peso histórico bem grande. E a missão da nossa análise hoje não é ficar num debate teórico, abstrato. Nós vamos explorar a visão intensamente prática que o texto propõe sobre o que realmente significa ter fé. E é uma fé que exige, uma confiança radical mesmo, sem nenhum espaço para dúvidas. Nenhuma dúvida. E, bom, o tom da nossa conversa aqui vai ser justamente para entender essa arquitetura, sabe? O que ele ensinou e por que essa visão exige que a pessoa mude completamente de paradigma no dia a dia. O essencial para a gente começar é entender que o autor não deixa margem para o que a gente chama de filosofia de poltrona. É um manual para a ação. Então a ideia é entender a lógica interna desse pensamento, sem tomar partidos, claro. Claro, sem tomar partidos. A gente só está reportando fielmente como essa estrutura de crença funciona, né? E já que a regra de engajamento é focar na prática, o texto aponta que o primeiro passo ou o primeiro obstáculo a ser destruído é a nossa definição tradicional de fé. Ele bate de frente com a ideia de fé passiva. Bate muito de frente. O texto é taxativo. A fé não é contemplativa. Ela é ativa, viva. E a frase central do capítulo, que é a espinha dorsal da coisa toda, diz o seguinte: não espere sentir para crer. Creia primeiro e então verá o agir de Deus. O que é fascinante aqui é essa recusa total dele em aceitar o ser humano como um mero espectador, sabe? Mas olha, eu confesso que lendo isso, a primeira coisa que me vem à mente é o atrito psicológico colossal que isso cria. Porque é como ter que pular de um avião e simplesmente confiar que o paraquedas vai se costurar e se formar durante a queda, ao invés de checar ele 1000 vezes antes de saltar. Nossa, essa analogia do avião é perfeita, porque o nosso cérebro moderno é condicionado a buscar segurança. E o Wigglesworth diagnostica essa nossa tendência de basear as ações só no que a gente sente ou vê como uma fraqueza que paralisa a pessoa. Paralisa totalmente. A amígdala no nosso cérebro grita pra gente não pular, né? Exato, o cérebro grita perigo. Na perspectiva do texto, se a sua ação fica condicionada a você se sentir seguro emocionalmente, a fé acaba se tornando inútil. E para entender como isso opera na prática, a gente pode usar a lógica de descontar um cheque. Um cheque bancário. Isso, pensa num cheque. Quando uma pessoa recebe um cheque de uma instituição bem confiável, ela não consegue sentir o dinheiro físico ali na mão. O papel em si não vale nada. É só um pedaço de papel. Exatamente. Não tem nenhuma evidência material imediata de que a riqueza está ali com ela. E ela pode até sentir um frio na barriga, uma certa ansiedade a caminho do banco. Mas a ação dela de ir até lá e descontar o cheque é baseada na certeza da assinatura que está no papel. E não na emoção que ela está sentindo no caminho. Perfeito. A fé que o Wigglesworth descreve opera sob essa mesma engenharia, sabe? A ação de ir ao banco é o que demonstra a crença, independentemente se a pessoa está morrendo de medo ou não. Cara, isso clarifica muito o conceito, porque desmistifica aquela ideia de que, para ter fé eu preciso estar flutuando numa nuvem de paz interior, tipo num estado zen, para poder agir. Tira essa obrigação do sentimento perfeito. Tira totalmente. As anotações sugerem que sentir alerta, sentir medo, hesitação, tudo isso não invalida a fé. O erro, na verdade, seria permitir que esse medo dite o que você vai fazer. O agir mesmo com a mão tremendo. Isso. O imperativo é levantar e dar o passo, mesmo com a mão tremendo. A ação materializa a crença. Porque na estrutura do capítulo, a ação
Precisa anteceder a experiência. Se a pessoa fica esperando passivamente por um sentimento de aprovação interna, ela corta o fluxo do agir divino. A ação é o gatilho. Mas espera um pouco, eu preciso fazer um contraponto incisivo aqui. Porque se a regra é agir sem ver e não esperar sentir segurança, como isso não vira um desastre completo no mundo real? Essa é a pergunta que não quer calar. Pois é, a fonte fala sobre a ousadia da fé, dizendo que Deus responde a quem sai da zona de conforto. Mas como o texto separa essa ousadia espiritual de, por irresponsabilidade ou até de um delírio narcisista? É uma linha bem tênue, né? Muito tênue. Se qualquer um começar a justificar atitudes caóticas dizendo, estou vivendo a ousadia da fé, o resultado é o caos. Onde é que ele traça a linha entre a verdadeira ousadia e a loucura total? Esse questionamento vai direto no ponto mais vulnerável desse tipo de teologia. Isso levanta uma questão importante sobre de onde vem a autoridade para agir. O texto tem uma salvaguarda muito rígida contra a irresponsabilidade, felizmente. Ele tem uma salvaguarda? Tem, sim. A distinção que ele faz é que a ousadia espiritual não é de jeito nenhum um salto no escuro baseado nos desejos de alguém. A ousadia que ele defende é estritamente uma confiança radical na palavra de Deus. Entendi. Ou seja, o limite não está dentro da cabeça da pessoa. Exato. O delírio irresponsável acontece quando alguém age baseado no próprio ego. A pessoa tenta impor a vontade dela para o universo e chama isso de fé. A ousadia do texto é agir inabalavelmente apenas em cima do que já foi prometido nas Escrituras. Voltando para o seu exemplo do cheque, então. Isso. Voltando ao cheque, a pessoa não está inventando um valor do nada e exigindo que o banco pague. Ela só está apresentando um documento que já foi assinado pelo emissor. A autoridade não vem de quem carrega o papel, vem de quem assinou. Nossa, isso muda completamente a perspectiva da análise. O texto demanda declarar a palavra com autoridade, mas essa autoridade só se sustenta porque a pessoa está se submetendo a uma promessa externa. Ela não está criando a realidade dos próprios caprichos. Exato. A ousadia não é tentar convencer Deus a apoiar umas ideias humanas malucas, mas ter a audácia de viver como se aquelas promessas fossem a realidade material agora. E sem hesitar. E essa submissão atua como filtro de segurança de todo esse sistema, sabe? A obediência ao texto sagrado valida o que para os outros pareceria imprudência. O autor repudia a dúvida porque duvidar de uma promessa, para ele, é uma afronta a quem prometeu. Sim, faz sentido dentro da lógica interna do texto. Mas, compreendido esse mecanismo, me surge um problema prático inevitável, que é a questão da sustentabilidade disso. Como manter isso a longo prazo, né? Isso. Manter um nível tão alto de convicção e ousadia contínua num mundo tão cheio de pancada e decepção deve ser brutalmente exaustivo. Tentar ser inabalável o tempo todo só na força mental fatalmente leva a um esgotamento. Leva, a pessoa quebra. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante nas anotações. Wigglesworth resolve esse problema da exaustão introduzindo uma doutrina da dependência contínua do Espírito Santo. Isso tira o peso das costas do esforço humano. Se conectarmos isso com a imagem maior, a gente vê que a teologia dele desmoronaria sem essa peça. Exigir uma ação agressiva o tempo todo precisa de um suprimento inesgotável de energia. E ele argumenta, com base em textos bíblicos, que essa energia vem de fora. É canalizada externamente. Isso. É como a diferença, sabe, entre empurrar um veículo com as próprias mãos e simplesmente sentar e dirigir o veículo. Confesso que fiquei curioso. Como se aplica essa diferença de empurrar e dirigir na visão dele? Se a ousadia dependesse da força humana, seria tipo empurrar um carro enorme ladeira acima, usando só a força das pernas. O suor é garantido, a exaustão também, e uma hora a gravidade vence. Mas o autor afirma que o praticante não tem que empurrar a estrutura. O motor já está lá. Exato. O carro tem um motor superpotente instalado sobre o capô, que é o poder do alto. O papel humano não é fazer força bruta. É só virar a chave da ignição e saber conduzir essa força que já está disponível. Essa metáfora do motor se alinha muito com os versículos que a nossa fonte destaca. O capítulo âncora tudo isso em duas passagens chaves, né? Atos 1:8, que diz, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer, e Lucas 24:49. Sobre ser revestido do poder do céu. Tido sugere claramente algo externo, como vestir uma armadura, ou ligar esse motor que você falou. Não é algo conquistado com treino físico ou meditação.
É uma capacitação outorgada. E esses versículos são as vigas de fundação da teologia que ele defendia. A autoridade é 100% divina. O poder exige prontidão, a fé tem que ser ativa, claro, mas a origem é divina. E para o motor não desligar, entra a disciplina espiritual. Perfeito. A manutenção diária dessa comunhão contínua é o que impede a pessoa de voltar a empurrar o carro no braço. Sem essa dependência constante, a ousadia desmorona na mais pura fadiga. É um paradoxo formidável se a gente pensar bem, porque a vida cristã, nessa visão, exige uma atitude física quase agressiva, né, de avançar sempre, declarar, não recuar diante da circunstância ruim. Muita ação. Mas, ao mesmo tempo, a energia para sustentar isso vem de um estado de rendição absoluta e dependência de Deus. É ser intensamente ativo no mundo material porque se está intensamente submisso no mundo espiritual. E a disciplina espiritual é o que faz a manutenção dessa engrenagem paradoxal. Ela garante que quando o milagre acontece, a pessoa não caia no orgulho de achar que foi ela mesma que produziu aquilo. Mantém os olhos na verdadeira fonte. E bom, com essa estrutura dupla bem clara na nossa cabeça, a ousadia externa ancorada na promessa e a dependência interna do Espírito Santo, a gente precisa ver como isso aterrissa na vida prática. Como se manifesta. A aplicação de tudo isso, né? Exato. As notas ilustram isso com uma passagem muito famosa de Atos, no capítulo 3, versículo 6. É aquele relato do apóstolo Pedro diante de um homem paralítico pedindo esmola. A resposta do Pedro é icônica. Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Exatamente. E aí ele fala, em nome de Jesus, levante-se e ande. É uma ordem direta. E esse evento histórico catalisa de forma bem brilhante a teoria toda. O Pedro, ele não hesita. Ele dá a ordem de cura antes de ver qualquer mudança física no homem. Ele simplesmente age baseado na autoridade delegada. E o que eu acho mais chocante, e o que o Wigglesworth destaca, é o estado de escassez material do Pedro ali. Exatamente. A falta total de recursos. Sim, porque na nossa lógica diária, a ausência da prata e do ouro seria a desculpa natural para a gente dizer não posso ajudar, sinto muito. A falta de dinheiro ditaria o limite. Mas nessa teologia, a falta de recurso não limita o divino. Pelo contrário, né? Ironicamente, a privação total parece ser o palco perfeito para o exercício dessa fé radical. É como se a ausência daquela muleta financeira abrisse um vácuo que só o sobrenatural consegue preencher. A escassez tira as distrações. O Pedro ali só contava com aquele motor espiritual. Ele não tinha soluções financeiras. Mas as anotações do capítulo vão ainda mais fundo nesse episódio de Pedro. O que mais elas trazem? Elas revelam que essa autoridade impressionante demonstrada lá fora, no público, não existe sem um rigoroso trabalho invisível de limpeza interior. O texto entra muito no conceito de santificação aqui. Santificação como diferencial, né? Sim, o que diferencia quem só fala frases de efeito de quem realmente tem autoridade. E para fundamentar isso, o texto mobiliza o Antigo Testamento. Cita Isaías 52:11 sobre não tocar no que é impuro e Jeremias 17:10, onde Deus alerta que examina o coração e os pensamentos. Fica claro que o interior é o canal. E se tiver entulho, o canal entope. Exato. Se houver impureza moral, o fluxo do poder bloqueia. A pureza está intimamente ligada a esse poder. Voltando ao nosso carro, os textos de Isaías e Jeremias provam que o motor divino exige um combustível limpo, imaculado. A saúde interior sustenta o poder exterior. Deus examina os motivos. A pessoa não pode ter agenda oculta. De jeito nenhum. Uma pessoa corrompida por desejos impuros ou ego cria um vazamento de pressão nesse sistema espiritual. Nossa, e isso amarra perfeitamente com aquele contraponto que eu levantei lá atrás sobre a imprudência. A razão pela qual a ousadia não vira vaidade ou loucura é porque a fé verdadeira, antes de gerar o milagre lá fora, produz uma transformação de caráter lá dentro. No privado, onde ninguém tá vendo. Isso. É a santificação que dá a base moral para exercer a autoridade pública. Quem vive essa fé não busca o espetáculo porque a comunhão contínua com o Espírito já aniquilou a vaidade dentro do coração. A síntese perfeita é essa. O milagre visível é o eco da obediência invisível. O autor deixa claro que não dá para fatiar essa teologia. Sabe, querer os benefícios do poder sem assumir a responsabilidade severa da purificação moral.
O Espírito Santo não é só uma bateria mágica. Não é. Ele funciona ativamente como um filtro moral que expurga as más intenções antes de liberar qualquer autoridade. Sem isso, o mundo não vai testemunhar nenhum levante-se e ande. Então, o que tudo isso significa? Reunindo todas as pontas da nossa imersão de hoje, a conclusão que as anotações trazem desse capítulo 16 é que o texto é um chamado bem duro contra a letargia, um convite prático para abandonar a passividade espiritual. O Wigglesworth dizia que a dúvida é um agente corrosivo, ela paralisa. E a vida cristã poderosa exige equilibrar esses dois polos, né? De um lado, uma ação intensa que desafia a circunstância. Do outro, uma dependência incondicional e uma pureza de coração. A obediência é a chave que libera o agir divino. O resumo de tudo é que a gente não produz o poder, mas somos nós os responsáveis por manter o canal limpo e por puxar o gatilho da ação no meio da incerteza. Essa é a mecânica da fé dele. Agir ao máximo, confiando ao máximo. E bom, para encerrar a análise profunda de hoje, eu queria propor um pensamento provocativo para quem está escutando continuar explorando isso por conta própria. Vamos lá, qual é o pensamento? Se o grande princípio dessa visão é a regra de não esperar sentir as condições perfeitas para agir, o que aconteceria se a gente decidisse aplicar essa mesma inversão de lógica a outros grandes gargalos e hesitações na nossa vida moderna? Olha, é um experimento mental bem provocador. Tipo, como transferir essa mecânica de agir sem ver para outras áreas, né? Exatamente. Pensando de forma ampla, sabe? Em vez de esperar pelo dia mágico em que a coragem transborda, ou esperar que as finanças estejam perfeitas para iniciar uma grande mudança na carreira ou num projeto criativo. O famoso momento certo que nunca chega. Isso. E se a simples ação concreta, feita num ambiente de total falta de garantias, for a chave mestra? Talvez a gente não precise passar a vida inteira no chão, conferindo as costuras do paraquedas, ou esperando sentir a garantia na mão antes de assinar o projeto. Talvez o chão só apareça depois que você dá o passo no vazio, né? É uma excelente forma de traduzir a força do texto para qualquer pessoa que queira romper com a própria hesitação. É isso que fica para reflexão. Agradeço imensamente a companhia de todos em mais essa análise. Continuem investigando novos ângulos e talvez testem a audácia de agir um pouco antes de se sentirem totalmente prontos. Até o nosso próximo encontro.